Então, basicamente assim, qualquer dúvida pergunta, porque senão vai ficando cada vez um pouco mais complexo. Primeira coisa, nós precisamos de entender o que nós estamos falando. Basicamente é isso que nós estamos falando. Esse daqui é o sistema tributário nacional, né? Por que eles criaram um sistema de processamento eletrônico de dados? 65% de toda a arrecadação federal é feita por 14 mil pessoas. 14 mil pessoas recolhem 65% de todos os tributos do Brasil. Todo o restante é feito por... Basicamente, 35% está em 230 milhões. Então, é muito mais fácil eu fiscalizar com fiscais 14 mil e o restante eu fiscalizo através de sistema. Ou seja, fiscal em empresas de micro, pequeno porte, até médio porte, praticamente não existirá mais. O fiscal hoje chama-se SPED. O que é importante a gente entender? No Brasil, nós temos 4 formas de pagamento de imposto. Essas 4 formas vão gerar 4 formas de fiscalização. O primeiro imposto que você tem são os impostos sobre lucro. É muito interessante, muitas vezes as pessoas perguntam, Lê, mas para que é importante eu saber isso? Porque se você não souber disso daqui por diante, você vai começar a pagar muito mais imposto. Vou dar um exemplo. Médico. Médico era aquele autônomo que emitia nota ou não emitia nada, ou dava um recibo. A cooperativa de médico, depois que foi implantado o sistema SPED, ela saiu de 0 para 16 mil profissionais só no ABC. Por quê? Porque o cara pagava quase nada de imposto e, de repente, ele passou a pagar um absurdo de imposto. Então, entendendo como você é fiscalizado, você vai entender como você vai se posicionar com relação a isso. Então, o primeiro são os impostos sobre lucro. Os impostos sobre lucro são 2. Imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social sobre o lucro líquido. Ele tem 2 sistemas que fiscalizam. Um chamado ECD e outro chamado ECF. O que é mais assustador nesse bate-papo que nós temos hoje? Todo mundo está falando, o bloco K entra em vigor em janeiro, o bloco K entra em vigor em janeiro. Não, o bloco K já está em vigor, ele só não está sendo ativado. Tudo já está na Receita Federal. Ela já sabe mais do que o próprio empresário. Ela só não está usando ele como objeto de fiscalização. Depois nós temos os impostos sobre produção e circulação. São 2, ICMS e IPI. Eles estão fiscalizados hoje pelo EFD, ICMS e IPI. É outro sistema de informática, mas todos eles estão dentro do SPED. O SPED é como se fosse uma reunião de sistemas, entendeu? Todos eles se conversando e todos eles se conhecendo. Depois você tem imposto sobre receita, PIS e COFINS e a contribuição previdenciária sobre receita bruta. Isso vai ser fiscalizado pelo EFD Contribuições. E por último, a remuneração. Basicamente, nós temos a contribuição previdenciária, que é fiscalizada pelo E-Social, que entra em vigor agora, dia 1º de novembro, e já está em vigor para as grandes empresas desde janeiro desse ano. Tudo isso daqui funciona absurdamente bem. Absurdamente bem. Por que eu digo isso? Eu já vi casos reais onde nem o empresário tinha uma noção tão perfeita quanto a Receita tem. Ou seja, a Receita tinha mais informações da empresa dele do que ele próprio. Pode passar? A gente costuma brincar um café. Pode passar. Olha só. Isso daqui é um cupom fiscal. Lembra quando eles começaram a história de CPF na nota, senhor? CPF na nota, senhora?
O que eles fizeram nesse momento? Eles contrataram, né, 80 milhões de brasileiros para serem agentes fiscais. Por quê? 80 milhões de pessoas pedem para colocar CPF na nota. Então, basicamente, eles tinham um grupo de fiscalização e, de repente, esse grupo de fiscalização se tornou 80 milhões. Quando você pede um cafezinho, é registrado pela Receita Federal, ou seja, por esse sistema, a venda de um cafezinho. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a Receita Federal consegue saber quando você tomou o café, ou comprou pelo menos, com que cartão você pagou, se você pagou no débito, se você pagou no crédito. Ela consegue ter essa informação em 4 minutos. Né? Em 4 minutos ela sabe onde você comprou, como você comprou, por quê? Porque o sistema hoje é automático. Ele tem um sistema chamado SAT, que é de envio automático. Então, comprei o café, a Receita já recebe. E ela recebe detalhado. Então, por exemplo, ela recebe dizendo quem vendeu, qual foi o número dessa venda, qual foi a unidade vendida, como você pagou, quanto você pagou, o número dessa operação, ou seja, e uma conferência desse número, para que ele não possa ser burlado. Né? Basicamente é assim, mas não tem como dar um jeitinho? Não, não tem. Não tem. Continuando. Isso hoje está em qualquer produto. Qualquer produto. Mas eu consigo comprar coisas ainda. Para analisar a quantidade de coisas que você consegue comprar num local que não tem emissor de cupom fiscal hoje. Loja de conveniência de posto era algo que demorou muito. Qualquer loja de conveniência chega lá, a primeira pergunta que ela é se você vai querer CPF na nota. Né? Continua. Aqui começa a ter uma questão interessante. Pode passar. Mais um. Mais um. Então, assim, isso é o sistema SPED. Então, olha só. O que o sistema SPED fez? Ele criou uma forma sistêmica de que tudo fosse registrado. Você tem o primeiro bloco que eles chamam de bloco contábil, ou bloco de escrituração contábil. Isso daqui é uma questão bastante séria que a gente vem discutindo no CRC. Por quê? A maioria das empresas não sabem o que é um balanço. Isso é inadmissível. Se você quer ser um empresário, você terá que saber o que é um balanço. Por quê? Porque no seu balanço vai ter o bloco O, o bloco I e o bloco J. Isso daqui tudo já está sendo feito, tá, gente? Tudo isso daqui já está na base da Receita. Aí você tem as escriturações fiscais digitais. Primeiro, as escriturações de ICMS-PI, onde você escritura o bloco O, que faz parte do teu balanço. Aqui tem um bloco C, um bloco D, um bloco E, um bloco G, um bloco H e um bloco 1. Todos esses blocos eles têm checagem automática entre eles. Portanto, a hora que você emitir uma nota, esses blocos começam a ser preenchidos automaticamente, independente da ação do seu contador. Essa é a questão. A hora que o teu contador vai entregar essa escrituração, ela simplesmente vai ser checada se a informação emitida pelo outro bate com a sua ou não. Todos esses blocos, eles têm autoconferência. Então, você faz uma parte, o estabelecimento faz outro e a Secretaria da Receita Federal faz outro. Terminei isso, eu vou para o bloco de contribuições. Aí eu vou ter novamente o bloco O, aí tem A, B, A, C, D, F, I, bloco M, bloco P. E aqui, continuação do bloco 1. Aqui é onde a coisa começa a ficar interessante. Esses blocos foram entrando em vigor, né, desde 2011. E agora eles começam
a serem checados. Quando você chega aqui, você vai entender que esse primeiro bloco, ele fiscaliza tudo que for contribuição. Tudo que for contribuição, esse bloco checa. O segundo cria todo o plano de contas de uma empresa. Plano de conta, você tem um plano de conta com receita, custo, despesa. Esse plano de conta já existe, já está pronto e já está funcionando. Esse plano de contas é um plano de conta padrão, por isso que eu falo que tem empresas que a receita tem muito mais noção do que acontece com a empresa do que o próprio empresário. Depois você vai ter um saldo de contas, ou seja, aqui você consegue apurar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Aí você desce para esse segundo lote. Aqui você vai ter demonstração de lucro, vai ter toda a parte de impostos sobre o lucro, e aqui, por último, você tem o bloco X e o bloco Y. O bloco X é o bloco mais interessante que existe. O que é bloco X? Vocês estão vendo ali que chama informações econômicas? Quem preenche o bloco X é uma instituição que a gente não usa quase, chamada banco. O banco informa, dentro do SPED, quais são os seus saldos diários. Não as suas movimentações, os seus saldos. Portanto, Alexandre, quanto eu posso colocar na minha conta que a Receita não vai enxergar? Zero. Zero. Ela pode não te cobrar, mas ela enxerga. É isso que a gente tem que começar a entender, né? Não existe mais coisa que ela não veja. Ela pode simplesmente não cobrar. Por quê? Se ela aumentar demais o nível, ela cai a arrecadação, porque todo mundo vai falar, deixa quieto então. Mas hoje, qualquer valor é visto. Vou dar um exemplo interessante. Agora, em setembro, nós temos uma fiscalização chamada cartão vermelho. Esse ano, o cartão vermelho ele pegou todo o faturamento de empresas inscritas no Simples. Simples é um tipo de lucro, ou seja, são empresas que faturam até 4.800.000. Eles pegaram todo o faturamento dessas empresas feitas por cartão de débito, por cartão de crédito e todos os que faturaram mais do que o limite do Simples. O limite do Simples no ano passado era 3.600.000. Toda empresa que entrou na conta mais do que 3.600.000, ela já foi pega. Quanto isso representa? Quando uma empresa é desenquadrada do Simples, ela vai pagar um imposto chamado ICMS, que em média é 18%. Ou seja, vamos supor que ele tenha faturado 4 milhões, o limite era 3.600. A cada 1 milhão ele vai ter 180 mil reais de imposto a pagar. Então 180, 360, ele simplesmente vai receber uma guia de 720 mil reais para pagar. Mais 75% de multa, porque ele sonegou. Se ele não pagar, essa multa é elevada para 150%. Entende? Acabou a falta de profissionalismo. Pode passar? Só um minuto. O mais importante, isso foi de propósito. Vocês viram quem está aqui? O bloco K. Então, olha só. Todo mundo está falando, olha, o bloco K está em janeiro, o bloco K... Gente, não. Ó. Desde 2011. Aí agora, vamos deixar os corações mais... O que a Receita falou nessa palestra? Em janeiro... Você vai tirar as férias em dezembro, alivia o teu pensamento. Em janeiro você vai falar, quanto você tem de estoque? E a gente começa a brincar. Entende? Ou seja, não importa o que aconteceu até aqui, mas em janeiro você vai ter que me dizer quanto tem de estoque. E a gente começa a brincar. Não vai ter mais... É muito legal porque...
você começa a ver os dados do SPED e os dados do Bloco K. Tem várias empresas, ele compra arroz, ele compra arroz, ele compra arroz, ele nunca vendeu arroz, ele só vende feijão, 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 feijão. Como é possível isso? Se você compra arroz, vender feijão. Né? E não é pouco, é muito. Continua. Bom, o ciclo evolutivo foi o seguinte. Primeiro, desenvolvimento da escrituração, publicação e disseminação do layout e suas regras. Isso foi feito em 2011. Depois, produção, disponibilização do PVA para a utilização dos contribuintes. PVA foi o quê? Quando eles começaram a automatizar nota fiscal eletrônica, cupom eletrônico, tudo isso em 2012 e 2013. Depois, massificação. Olha, agora se você colocar o CPF na nota, você vai ter desconto. Criamos 80 milhões de fiscais de graça. Tratamento, fase final no âmbito de utilização dos dados. Isso daqui é um flag. É um flag que preciso de mais arrecadação, aumenta um pouquinho ele. Apertei demais, reduz um pouquinho ele. O flag hoje está em 45% apenas. Ou seja, ele ainda pode aumentar isso em 55%. Tá? Pode continuar. Ah, é sacanagem, né? Tá. Bacana. Então, olha só. Isso foi muito legal. O nível 1 do SPED começou a verificar o quê? Ambiente interno da empresa. Documentos, sistemas, compliance, área de atuação, porte. Então, primeiro era cadastro. O que você faz? Então, a Receita, no início, ela estava preocupada o que você fazia. Aí ela foi para o segundo item. Pode passar. No segundo item, ela falou, olha, os teus programas não me satisfazem, então eu vou criar o meu e você começa a preencher os dados nele. Aí ele criou layout, tabela, como validava, e ele esticou o conhecimento fiscal de TI para o contribuinte. Aí ele foi para o estágio 3. No estágio 3, ele simplesmente tirou o fiscal e criou a malha fiscal. Ou seja, hoje quem te fiscaliza é um sistema. O fiscal não tem nenhuma ingerência sobre o sistema. Hoje é tudo feito por uma inteligência artificial, vamos colocar assim, chamada de Árpia. Continua. Hoje, a fiscalização ela é automática. O fiscal não tem o direito sequer de alterar isso. Pode continuar? Inovações para esse ano. Vamos lá. Pode passar. Ele vai. Ele é devagar e sempre. Isso. Então, olha só. Gente, eu fiz essa tabelinha só para vocês entenderem o quanto sério é isso. Primeira coisa. Empresas tributadas pelo lucro real, ela já vem sendo fiscalizada em 2013, 14, 15, 16. Ou seja, o cara que é optante pelo lucro real, ele já está tranquilo. Já está tranquilo. Aqui é onde a porca torce o rabo. Por quê? Olha só. Pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, que distribuem até o montante da regra fiscal. Isso daqui é uma sacada fantástica. O que é o lucro presumido? O lucro presumido, a Receita chega e fala, olha, se você é um comércio, você tem uma presunção de lucro de 8%. Portanto, você pode retirar isento da sua empresa até 8%. Bacana? Tudo certo? Então, olha só. Quem distribui até 8% de lucro, está tudo certo. Ele vai continuar não fiscalizando. Se você retirou da tua empresa 9%, o que vai acontecer? Ela vai cobrar o imposto sobre esse 1%, porque ela enxerga. O mais assustador, ela pode retroagir a 2012. É interessante que ela já vê isso. E ela não quer fiscalizar. Simplesmente, olha, faturou 1 milhão.
Quanto você pode ter de lucro? 80 mil. Ah, mas eu tive 200. 80 mil é isento. 120 você vai pagar tributo. Que tributo? Imposto de renda, pessoa física, 27,5%. Legal. Boa noite. Você está atrasado. Depois, olha só. Distribui lucro em montante superior à regra fiscal com tributação. Ou seja, legal, olha, eu tenho 8%, distribuo 200 e pago o imposto. Está tudo certo. Olha só, imposto sobre 120 mil reais, você está falando em 40 mil reais de imposto. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Dói. Dói. Você ganhou um sócio. Agora, aqui é o mais legal, olha só. Distribuem lucros em montante superior à regra fiscal sem tributação. Olha desde quando ela está enxergando isso. Desde 2014. Ou seja, ela sabe quanto você faturou, ela sabe se você distribuiu, e ela também sabe se ela vai querer ou não cobrar o imposto. Entende? É algo bastante importante entender, porque... Oi? Tudo para o sistema. Ninguém. Ninguém, nenhuma, porque a análise humana é corrupta. Está na lei. É na lei. Ó, na lei, 8% para produto, 32% para serviços. Serviço é que é o grande problema, porque olha só. Vamos pegar um exemplo. Sou dentista. Né? Gente, quanto um dentista tem de lucro? É mão de obra. Concorda? O lucro dele é praticamente 100%. Quanto ele pode retirar isento? 32%. Os outros 68%, ele tem que te retirar tributado. Sabe quantos? Por isso que eu falei a questão dos médicos. Os médicos migraram para a cooperativa, por quê? Porque ele não conseguia mais. Ó, só para você ter uma ideia, eu tenho auto de infração de médico de 1,5 milhão. Fala, nossa, esse cara ganhava pra caramba. Não, não ganhava, ele não declarava. Sabe? Ele simplesmente não declarava. Só que a Receita enxerga. Depois, isso daqui é uma coisa assustadora. Olha só. A Receita Federal, desde 2002, quando mudou o Código Civil, no Código Civil tem uma coisa muito importante. Toda empresa tem que ter balanço contábil. Alexandre, posso ter livro caixa? Pelo Código Civil? Não. Então assim, ó, liga para o teu contador na segunda e fala, você faz balanço? Faz, então manda para mim. Ah, não, eu faço livro caixa. Livro caixa. Fiscalização desde 2016. Entende? Então é assim, se nós não começarmos a entender o que está acontecendo, a coisa vai ficando bem... Isso daqui é fantástico. Olha só, lucro real, lucro presumido, imune e isento. Quem é imune e isento? Vamos lá? Templos religiosos. Lojas maçônicas. Entende? Associações em geral. Isso está sendo fiscalizado desde 2014. Sabe qual é o índice de contabilidade desse tipo de instituição? 2%. Só 2% fazem. 98% não faz. Ah, enormemente. Sociedade... Oi? ONGs. Está aqui dentro. E por último, SCP, que são sociedades por conta de participação. Que virou uma febre no ABC, né?
Vamos fazer um SCP para fazer uma construção? Vamos construir um predinho, a gente monta um SCP, né? E não está fazendo contabilidade. Ela está sendo fiscalizada desde 2014. Pode passar. É a mesma coisa. SPE é Sociedade de Propósito Específico, SCP é Sociedade por Conta de Participação. Na realidade, o termo correto é SCP, porque é o termo do Código Civil, mas ele acabou usando o SPE também. Exato. Ele pode ou não te cobrar. E é interessante por quê? Por que ele pode ou não? É esse flag. Hoje ele pega, só para vocês entenderem o que é o flag. Ele faz uma conta de arrecadação. Então, hoje o sistema está pegando 45% do mais alto para o mais baixo. Então, quem mais sonega está tendo maior risco. Em número, tá? Em número, não em porcentagem. Então, ele pega do maior para o menor. Mas ele ainda pode reduzir isso bastante. Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar a pessoa física. Quanto uma pessoa física hoje é pega pelo sistema? Hoje, uma pessoa física é pega pelo sistema se ela tiver na conta corrente dela mais que R$1.600.000 de entrada sem declaração. Mas você quer ver uma coisa? Eu brinco. Por quê? Gente, é entrada, não é lucro. Quer ver uma coisa? Compro o carro, compro casa, compro o carro, compro casa, entrou na minha conta R$1.600.000. Tá declarado? Sim, bacana. Não está declarado? 27,5% sobre R$1.600.000. São 600 pau. Sem fiscalização. O DARF é emitido automaticamente. Tá? Então, essa é a discussão. Eles já veem. A questão é se eles vão querer reduzir esse número ou não. Hoje, sobre R$1.600.000, eles pegam de todos. Todos. Agora, eles podem reduzir para menos? Pode. Foi muito interessante porque quando a gente estava vendo esse sistema, ele brincou. Falou, ó, se eu reduzir de 1.600.000 para 800.000, eu aumento o nível de fiscalização absurdamente. Aí você fala, 800.000 é muito. Toma cuidado, comprou veículo, comprou casa, né? Ou vendeu veículo, vendeu casa, vai dar 800.000. Por quê? Hoje, qualquer imóvel no ABC está muito caro. É muito comum você ter imóveis, né, variando entre 600.000. Aí você tem mais 200, vendi um carro e mais salário, já deu os 800. Não declarei a casa que eu vendi, 600.000 sem declarar, vezes 27,5%, 200.000 de imposto. Entende? É algo muito simples. Oi. Não muda nada. Não muda nada. Eles já sabem que você gastou. Já sabe. Exato. Você quer ver uma coisa engraçada? É assim, ó. Só para vocês entenderem que eles têm vários níveis de verificação. Vou falar um deles. As pessoas que utilizam muito cartão de plástico, débito ou crédito. Só para vocês entenderem, hoje no Brasil apenas 4% de toda a movimentação financeira é feita em dinheiro. Gente, 4% é feito em dinheiro. 96% é feito através de meio eletrônico. 72% é feito através de cartão. Agora, o que é mais engraçado? E isso eu falo que vai ser divertido.
Tem uma parte do ARP, eu acho que na frente eu vou falar, tem lá quanto o cara gastou de cartão e quanto o cara recebeu de renda. Aí tem lá, gastos com cartão, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Receita, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Da onde veio 9 mil? O sistema não quer saber. Ele pega, e o sistema é muito simplista, tá? Ele pega, quanto faltou de renda? 9 mil todos os meses. 9 mil vezes 27,5%, 3 mil, 3 mil vezes 12, 36 mil. Manda o DARF, se ele pagar, tá tudo certo, não precisa nem de apresentar nada. O sistema não quer te ver. O sistema simplesmente quer que você pague aquilo que você não pagou. É muito simplista, muito simplista. Hoje eles já estão computando mensalmente. Esse ano, por exemplo, a minha declaração, eu baixei do site da Receita pronta, 100%. Ela estava toda preenchida já. Eu só dei OK. Ou seja, a Receita hoje fala, olha, eu gostaria de receber a sua declaração desse jeito. Você concorda comigo? Olha, perfeito, tá legal. Física? Física. Entende? Então assim, a Receita fala, ó, eu acho que você teve um ano mais ou menos assim. Você concorda comigo? Claro, concorda, tudo certo. Só manda o DARF e eu pago. Então, se não concordar, ela vai mandar o DARF e você que prove que não fez aquilo. Ela não tem que ficar discutindo, entende? Você tem que provar que aquilo é mentira. Bom, aqui são obrigatoriedades do ECF. Então, o ECF, tudo já está obrigatório. Lembra o livro Caixa novamente? Olha só. Ah, eu não faço contabilidade, faço o livro Caixa. Por que o livro Caixa se torna um vilão? Gente, vocês sabem o que é um livro Caixa? Lembra aqueles livros de padaria? Né? Não tem? Hoje eu fui lá e comprei 10 pãezinhos. Então, faço um lançamento de caixa. O Ricardo conhece o livro Caixa. Livro Caixa é um livro para cada conta. Então, eu tenho um livro Caixa para caixa, um livro Caixa para conta 1, um livro Caixa para conta 2, um livro Caixa para conta 3. Se eu tiver 10 contas, eu tenho 10 livros Caixa. Sabe quando um contador vai fazer 10 livros Caixa? Nunca. Ele faz um livro que ele chama de Caixa e fala que tudo aquilo é dinheiro. É mentira. E isso já está em fiscalização. Pode passar o próximo. Então, cheque. O cheque ele já é fiscalizado na entrada. É muito interessante porque o cheque eu falo que é a solução bem funcional. O cheque vai acabar se tornando um dinheiro. Né? Eu dou um cheque para o João dá para o Pedro dá para o... E assim vai, e ninguém deposita. Quem vai depositar? Quem vai declarar. Esse cheque vai sair, vai rodar na mão de todo mundo e um vai depositar. A hora que esse um que vai depositar é que vai ter que se ver com a Receita. Então, cheque vai voltar. E é muito engraçado porque o banco quer resistir à volta do cheque. Porque para ele é custoso o processo. Né? Aumenta muito o processamento. Bom, aqui vocês vão ver que o bloco K já está presente. Então, olha só, o bloco K já existe desde 2013. Então, desde 2013, ele já está sendo preenchido. Em janeiro, ele simplesmente vai pegar esses saldos. Vamos entender esses saldos. Olha só. Os saldos são contas patrimoniais e contas de resultado. Vamos só explicar isso daqui bem rápido. O que é uma conta patrimonial? Conta patrimonial é o que a gente chama de ativo e passivo. O que é ativo? Ativo é tudo que a empresa tem. Passivo é tudo que a empresa deve. Olha só. No meu ativo, em 1º de janeiro, eu tenho que dizer qual é o estoque que eu tenho. Dia 1º de janeiro, eu vou falar, olha, o estoque que eu tenho é esse. Agora tem uma questão que vai ser bem engraçada.
Eu vou poder dizer que, olha, em dezembro eu não tinha nenhum estoque e em janeiro surgiu o estoque de 1 milhão? Claro que não. Ou, diferente, olha, eu tenho um estoque hoje de 10 milhões e em janeiro ele virou R$1.000. Também não. Por isso que ele vem e coloca as contas de resultado. Eu só vou poder falar se eu vender ou comprar mais coisas em janeiro. Então eu vou ter que fazer um ajuste muito claro. Conta de resultado basicamente é o quê? Receita, custo e despesa. É onde vai te dar o resultado da empresa. Isso vai ter que estar condizente ao valor que eu informei que eu tenho de patrimônio. Isso daqui é algo que todo mundo tem que fazer com uma cautela muito grande, para você não inventar um estoque que vai te complicar a vida. Bloco K já está muito claro. E aqui tem o bloco J. Pô, por que ninguém está falando do bloco J? Porque o bloco J é o bloco K da receita. A receita tem o bloco J, que é o dela, e você tem o bloco K, que é o teu. Ou seja, ela já sabe o que ela quer aqui. Aqui não pode ser muito diferente. Isso já está pronto. Pode continuar. Vai ter um nível de tolerância. Hoje esse nível de tolerância tem 55%. Você vê que é alto, não é baixo. É bem alto. Isso. Porque assim, refinado nunca vai existir. Olha, o sistema, só para vocês terem uma ideia, o nível de tolerância máximo, o SPED entende que é impossível você ter um refinamento maior ou menor que 10%. Então assim, ele rodando no pico, ele já vai ter uma tolerância de 10%. Essa tolerância hoje está em 55%. Então você vê que é bem alto. Bem significativo. Pode continuar. Essa é a nossa briga. Por quê? Porque assim, vamos pegar toda empresa que tem lucro real, eu consigo ver o bloco J. Então empresa que é lucro real é tranquilo. Eu acesso, vejo o bloco J e ele já dá uma noção muito clara de quanto você deve ter de estoque. Agora, empresa que é lucro presumido, empresa que é simples, eu não enxergo. Eu não enxergo. E aí isso me preocupa, porque eu não sei que número tem lá. E aí a gente vem brigando com a Receita hoje, quinzenalmente, porque a gente quer ter acesso a isso. Isso daqui é como funciona hoje a Receita Federal. Olha só. Isso daqui funcionava até outubro. Isso daqui começou a funcionar começará a funcionar em novembro. Em novembro, você vai informar através desse sistema aqui, que é um DCTF Web, tudo que você deve e tudo que você pagou. Então, olha só. Eu devo 1.000 e paguei 1.000. Automaticamente, eu não devo nada. Eu devo 1.000 e não paguei, em 16 dias você vai receber uma carta de cobrança. 16 dias. Em 25 dias, você pode receber um aviso de protesto. Em 90 dias, você está recebendo uma execução fiscal. Isso já está pré-programado. Eles podem ampliar esse prazo, eles podem diminuir. Por quê? Tudo aqui é controlado por você. Então, lembra aquilo que a gente invejava dos americanos? Olha, você fala quanto deu, você fala se pagou. Então, a mesma coisa. Só que se você falar algo diferente do que você deveria falar, eles sabem. Sabem. Continuando. Que pode continuar, porque aqui é bem do e-social. Bom, aqui tem uma questão bem... Pode passar mais um. Isso. Só para vocês terem uma ideia, é isso que a Receita enxerga hoje. Na legislação atual,
ela enxerga um código de item, uma quantidade de item, um valor de item, um valor de desconto. O que é o CFOP é o quê? Se foi uma venda, tal. O valor do ICMS, o valor do ICMS, aqui é tudo impostos. Tá vendo que aqui, ó, ela tá pegando e tá dando um destaque para o PIS e o COFINS. Eles estão propondo um aumento tributário. Por que eles querem propor esse aumento tributário? Para não tributar o lucro. Isso daqui está no Congresso e ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Né? Gente, aumentar de 9,25 para 12,25 é significativo? Muito. A gente não consegue repassar 1%, você vai conseguir repassar assim? Não vai. Isso daqui está sendo proposto. Aí você passa para o próximo. Hoje, eles querem discutir uma outra questão. Olha só. Bloco 0, cadastro. Aí eu tenho A para ISS, C para ICMS-PI, D para transporte, F para operação, I para operação financeira. M para apuração de lucro, apuração de venda e lucro. E, por último, registro de controle. O que é isso daqui? Olha só. O bloco K, ele é esse registro de controle. Só para vocês entenderem. Como eu consigo vender sem baixar estoque? Oi? Ah, é. Como eu consigo vender sem baixar estoque? É impossível. Como eu consigo ter algum resultado sem baixar estoque? Ou seja, o meu estoque começa a ser a checagem. Então, o bloco K ele é simplesmente, ó, vamos brincar de verdade agora? Então, esse cálculo começa a ficar cada dia mais refinado. Pode passar? Só o prazo que será maior. Tá? Em janeiro vai começar lucro real. Ainda estão tentando prorrogar o presumido para o ano seguinte. Eu falo que toda essa prorrogação é uma protelação que é meio burra. Por quê? Se ele já está enxergando, sabe aquele negócio? Olha, você não está me vendo. É isso. É bem isso. Tanto que a gente está indo na reunião com a Receita Federal, todos eles fazem sempre a mesma pergunta. Para que prorrogar? E realmente não tem sentido. Sabe, aquele negócio, porque não vai alterar nada no dia a dia. Nada, absolutamente nada. Só vai ter que começar a fazer certo. Pode passar, que é... Bom, que é o REINF, pode passar, que aqui é outra questão. Mais um. Pode passar, aqui é tudo. Não, volta, aqui volta. Bom, agora, até para não me adiantar muito, isso daqui é para vocês entenderem como o bloco K é informado. Olha só. Está vendo esse K, controle de produção em estoque? O controle de produção em estoque é o livro mais antigo que existe entre os livros comerciais no Brasil. Ele é o livro mais antigo, ou seja, ninguém preenchia. Então eles pegaram algo que já era previsto e começaram. Ó, a vigência aqui era janeiro de 2017. A gente empurrou para 2018 e agora empurrou para 2019. Agora pode passar para o próximo. Isso é o que ficou convencionado. Bloco K simplificado bloco K simplificado é só saldo, sabe? Não tem controle de venda e compra. Então, todo mês você
faz um saldo e informa. Ficou, em janeiro de 2017, para empresas que faturassem até acima de 300 milhões. Esse ano, para empresas que faturassem acima de 78 milhões. Para janeiro, todas as indústrias. Todas as indústrias. Daqui é o que está vigorando. Pode passar. Pode passar. Terminou. Bom, esse é o cara que está cuidando da nossa região. Então, ele está cuidando de toda a região metropolitana de São Paulo. Ou seja, ele está cuidando dos 34 municípios. Cara muito consciente, totalmente pró-receita. Totalmente pró-receita. Então, assim, ele tem uma visão empresarial bastante difícil, né? Porque ele é sistêmico, bem sistêmico. Gente, bloco K é isso, sem novidades. Agora pode perguntar o que vocês quiserem.